Que Deus me use, então, pela sua graça e misericórdia, mais uma vez. O texto que nós vamos ler essa noite, amados irmãos, está no livro de João, capítulo 6, verso 60. Então vamos abrir as nossas Bíblias, você em casa e eu aqui. Vou ler então um trecho, uma porção da palavra do Senhor. Então abre o seu coração e esteja atento a tudo que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que essa mensagem vai mexer com o seu coração. E diz assim, João capítulo 6, verso 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visse o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Escuta isso agora, é aqui que começa a pregação. Muitos dos discípulos que ouviram essas palavras de Jesus deixaram de seguir Jesus, voltaram para trás, abandonaram. Então Jesus virou para os 12 e disse: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe então Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. E Jesus respondeu: não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é do diabo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Amém, queridos irmãos? Estão aqui? Estão conectados em outra coisa? Não, né? Espero que não. Então, queridos irmãos, essa mensagem desta noite fala sobre abandonar a Cristo. Abandonar a Cristo? Jamais. Jamais. É impossível aqueles que conheceram um dia a mensagem do Salvador, e principalmente eles que andaram com Jesus, viveram com Jesus, abandonar. Não pode, de maneira alguma. Mas a Bíblia está dizendo que foi isso que alguns fizeram. E nós, os pastores, alguns pastores estão preocupados, porque nesse período de 2 meses de igreja fechada, talvez alguns desistam. Será que podemos desistir de seguir a Jesus Cristo? Como esses, alguns dos discípulos que estavam seguindo a Jesus há algum tempo, desistiram. Será que podemos fazer isso? Pessoas que caminhavam com Jesus, que tiveram histórias bonitas com Jesus. E eu fico imaginando o coração de Jesus quando ele viu pessoas virando as costas e saindo. E Jesus olhou para o lado e falou: mas onde é que está aquele senhor que quando eu pregava, ele se emocionava e chorava? Onde é que está ele? Cadê ele? Não está mais seguindo a Jesus. E onde que está aquela mulher que vivia aos meus pés, que estava perto de mim, que me trouxe comida aqui? Onde está ela? Onde é que ela está? Ah, Jesus, ela te abandonou. Onde é que estão eles? Aqueles jovens que me seguiam, aonde eu ia, eles iam atrás de mim. Onde é que eles estão? Com certeza o coração de Jesus, nesse período ali, ele sentiu uma tristeza, um desapontamento, porque muitos deles, Jesus tinha criado vínculo com eles. Jesus amava todos aqueles discípulos, mas infelizmente alguns saíram. Mas por quê? Vem a pergunta. Por que eles fizeram isso? Por que existem pessoas hoje, infelizmente a gente que é pastor, líderes, nós sabemos que de vez ou outra a gente tem que desligar uma pessoa que se afastou.
se desviou. É triste demais. Por que isso acontece? Para eles, naquela época, o povo naquela época esperava um líder religioso político-religioso, um líder revolucionário, um líder que ia resolver as questões políticas, ia resolver a questão dos romanos, dos impostos. Eles queriam uma coisa prática, um líder que viesse e resolvesse o problema, mas que não tocasse na vida, que não tocasse no coração. Mas a proposta de Jesus foi outra. Jesus queria mudar o interior, queria mudar a situação, o conserto moral. Jesus queria fazer uma mudança espiritual na vida deles. Por isso que alguns viraram as costas, eles não queriam isso. Então, não é de se admirar que alguns, hoje em dia também, não querem Jesus, porque não querem ver suas vidas mudadas. Não querem ver as suas vidas transformadas, porque eles sabem que se eles tiverem uma entrega a Jesus Cristo, alguma coisa vai mudar. A vida vai mudar. A bênção que a pessoa nem imagina que tem preparada para ela, ela vai deixar de receber. Mas se ela estiver com Jesus, mas a proposta de Jesus é essa. E Jesus, ele já estava vendo tudo o que estava acontecendo. Ele olhava que um murmurava, um cochichava. Jesus olhava que alguns discípulos estavam ali seguindo Jesus por outras razões. Mas com Jesus não tem conversa, ele joga aberto. Ele virou para os discípulos e falou assim: e vocês não querem também retirar-vos? Forte, hein? Jesus virou para os 12, aqueles mais íntimos dele, e falou assim: e vocês? Vocês também não querem ir? Aproveita agora. É meio contraditório isso, né? Jesus falando: vão! Se vocês querem desistir, desistam logo. Jesus, ele mostra aqui o nosso Senhor que ele quer de nós uma decisão. Jesus requer de nós uma decisão firme daquilo que nós queremos para nós, porque ele tem a sua missão a seguir, e ele quer discípulos que o sigam nessa mesma missão. Se não tiver essa missão, não tem por que seguir a Jesus. Jesus ficou triste? Ficou. Mas ele quer que aquelas pessoas que realmente o sigam para valer. Se quiserem ir, aproveita que agora é o momento. Vão. Querem acompanhar os outros? Podem ir. Se há algum momento que tem que desistir, agora, porque a partir de agora a coisa vai apertar. A partir de agora eu estou indo para Jerusalém e lá vai ser mais difícil ser meu seguidor. Lá as pessoas vão questionar. Lá talvez vocês possam ser perseguidos. Então, vocês querem mesmo? A coisa vai apertar. Vamos ver então quem quer mesmo ser meu discípulo. Jesus disse, né? Quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me, venha após mim. Então, para você, meu irmão, que está achando que está sendo muito difícil seguir a Jesus, em alguns aspectos é um pouco difícil, mas é o glorioso. Jesus, então, aqui ele é bem dramático, porque ele tem que ser dramático mesmo, porque ele joga a verdade para os seus discípulos, que quem estiver querendo seguir, tem que seguir para valer, não pode desistir. Jesus sentiu ali um amargo desapontamento. Já falei isso, porque ele viu alguns virando as costas e indo. Eu, irmãos, quero crer com o pastor da Jardim da Prata, que quando nós retornarmos, começarmos a retornar aos poucos, ninguém deixe de vir, ninguém desista. Não quero ver ninguém desistindo de seguir a Jesus, desistindo da sua igreja, desistindo dos cultos, dos ministérios, das atividades, do evangelismo, do trabalho de Deus. Eu espero que nenhuma das ovelhas de Jesus desista. A coisa apertou, os próprios discípulos que estavam ali, possivelmente, estavam intranquilos diante dos vários outros discípulos que começaram a desistir. Então, nós não podemos ficar olhando aqueles que retrocedem. Nós temos que estar olhando aqueles que estão firmes, porque é eles que nós queremos imitar. É eles que nós queremos seguir.
Nós não devemos seguir aqueles que estão desistindo, que estão fraquejando, que estão caindo, que estão se desviando. Ele se desviou, ele está bem. Não está bem. Quem está bem é aquele que está firme com Jesus. Esse sim, nós devemos estar olhando. Porque pagar o preço de amar e seguir a Jesus é muito melhor. Pagar o preço de seguir a Jesus. Mas no versículo 68, nós vemos essa expressão maravilhosa que eu quero trabalhar nessa mensagem, que é o tema dessa mensagem essa noite. O apóstolo Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos? Para onde iremos? Senhor, essa sua pergunta de dizer, querem vós também ir retirar-vos? Quando o Senhor falou isso, quase que tremeu o meu coração, minha perna bambeou, porque eu não penso jamais nessas coisas. Eu jamais vou pensar em desistir, Senhor. E Pedro vem, vira e fala: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Agora eu queria interação aí do pessoal da internet. Eu vou fazer várias perguntas e vou fazer várias perguntas de situações na Bíblia, onde eu vou fazer essas perguntas para vocês em casa. Eu quero que você diga amém, glória a Deus, o que você puder dizer aí, porque tem muitas pessoas vendo o chat, que eu sei que o pessoal fica vendo o chat, e um contando testemunho do outro aí, para você também guardar essa mensagem, tá bom? Para onde iremos então? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Por que ele falou isso? Por que ele falou isso? Porque eles e também nós jamais podemos pensar sequer na hipótese de abandonar nossa fé em Jesus. Por quê? O que nos atrai tanto? Por que Jesus nos atrai tanto ao ponto de nós jamais abandonarmos Ele, a nossa fé nele? Por quê? Eu quero falar 3 coisas nesta noite aqui. 3 histórias que vão nos mostrar por que nós não deixamos Jesus nunca. E a primeira história, irmãos, nós não deixamos Jesus. Para onde iremos? Não podemos ir para outro lugar senão nos braços de Jesus. Por quê? Porque só Jesus nos alimenta de verdade. Primeiro ponto. Só Jesus nos alimenta de verdade. Eu quero emprestar aqui uma história também do Evangelho de Lucas capítulo 9. Vamos ver, você está com a sua Bíblia em casa, irmão? Se tiver na internet não dá para desconectar o culto, então você tem que ter uma Bíblia com você, tá? Lucas capítulo 9, fala assim, só vou ler a expressão, capítulo 9, versículo 12, olha o que aconteceu aqui no Evangelho, versículo 12, o dia começava a declinar, aproximando-se dele os 12, disseram, despede essa multidão, Senhor, para que, indo aos lugares e aldeias ao redor, se hospedem e achem algo para comer, porque estamos nesse lugar deserto. Então, é mais ou menos a mesma expressão, os discípulos falaram aqui, Senhor, o que faremos nós? Não temos o que fazer. A multidão é muito grande, Senhor. Nós não temos como dar hospedagem para eles, nem alimentação para eles. Fale, Senhor, para eles irem embora. Nós não temos solução, Senhor. É como se eles estivessem falando para Jesus, Senhor, o que nós faremos? Só o Senhor que pode decidir agora, Senhor. O que nós faremos? Então essa expressão, irmãos, desses apóstolos aqui, nessa história aqui da multiplicação dos pães, né? Porque Jesus estava pregando lá e uma multidão começou a chegar lá de 5.000 homens, e mulheres e crianças, muita gente, não tinha realmente nada para eles comerem. Jesus ali operou um grande milagre, você conhece essa história, e a Bíblia diz no verso 17 que eles comeram, ao ponto, todos comeram e se saciaram, e levantaram, e do que sobrou, 12 cestos de pedaços. Então Jesus ali, ele mostra que ele pode alimentar a nossa vida, a nossa alma, tudo que a gente necessita. Então o que eles fizeram? O que faremos nós, Senhor? Jesus pegou ali o pão e o peixe, levantou, multiplicou e saciou todos ali. Glória a Deus, irmãos, amém?
Então Jesus disse em João 6,48: eu sou o pão da vida. Nós não deixamos Jesus, nós não temos para onde ir, porque Jesus é o pão da vida. Ele nos alimenta, Ele nos sacia de verdade. Então, primeiro, Jesus nos alimenta. Segundo, não vou demorar muito também. Segundo, só Jesus nos dá alegria verdadeira. E, irmãos, como tem gente que está triste nesse período, né? A gente às vezes fica em casa lá, não tem trabalho para alguns artistas, minha esposa no teatro não tem trabalho. É muito difícil. O pessoal entra em depressão, entra em crises, fica triste. Mas, irmãos, eu quero agradecer vocês aí, porque eu queria desistir das minhas lives que eu faço. Mas sabe que as lives têm feito bem pra caramba, viu? Para mim. Porque eu canto, eu louvo, eu tenho que ensaiar, eu tenho que buscar as músicas. E eu tenho cantado, os irmãos, tenho compartilhado a palavra. Muitos irmãos têm acessado, compartilhado. Então, isso, para que eu faço isso? Para trazer uma alegria para o meu coração, para o coração dos irmãos que estão do outro lado. Por quê? Porque Jesus é a nossa alegria, amém, irmãos? Ele traz alegria. E essa história maravilhosa, tem algumas pregações, quero voltar a pregar um dia sobre esse texto, João capítulo 2. Vamos voltar lá para o Evangelho de João e ver por que Jesus é alegria de verdade. Irmãos, ele estava numa festa, então Jesus foi convidado, Jesus, a mãe dele, os seus outros irmãos, família de Jesus, foi convidado para uma festa de casamento em Caná da Galileia, é o que a Bíblia diz. Com certeza Jesus foi alegre para a festa do casamento, ele deve ter levado um presente, talvez um objeto de carpintaria, porque o pai dele, pai terreno de Jesus, era carpinteiro. Jesus deve ter feito lá algum objeto de madeira e levou de presente de casamento. E Jesus estava lá juntamente com um grande número de pessoas na festa, eles comiam, eles bebiam, eles estavam se alegrando nessa festa de casamento, mas aconteceu um problema. No meio da festa, vocês sabem a história, acabou o vinho. Irmãos, a gente tem que entender o contexto histórico. Para eles, o vinho era um símbolo de alegria. A bebida, e também eles comiam e tinha que ter uma bebida. Imagine você estar comendo e não ter uma bebida. É a mesma coisa que uns tempos atrás, hoje graças a Deus está mudando, mas um tempo atrás, por exemplo, aqui na igreja a gente faz muitas festas, né? A gente faz muitas festas. E sempre tem que ter então o bolo, ou o salgadinho e tal, um cachorro quente e tal, e o quê? Refrigerante. Mas tem um refrigerante, sem fazer propaganda, que todo mundo gosta, que é o quê? Coca-Cola. Graças a Deus isso está mudando, né? Está mudando. Mas imagine há 10 anos atrás uma festa de aniversário sem Coca-Cola. Não era festa. Não era festa, porque a pessoa queria porque queria, e se faltasse seria o fim da festa. Alguém corria lá para comprar mais, então era para eles daquela época, faltar o vinho era o fim da picada. Era uma desonra, na verdade. O pessoal aqui ainda toma Coca-Cola, estou vendo que toma, o pessoal está dando risada aqui. Não estou falando também mal da Coca-Cola, tá, irmãos? Mas são exemplos. Então, para eles era uma desonra, escuta, era uma desonra. Era algo feio. Algo ia ser comentado por gerações, a festa que não tinha bebida e vinho. Então, só que eles tiveram sorte, eles tiveram a bênção. Crente não tem sorte, crente tem bênção, amém, irmãos? Então eles tiveram uma bênção tão grande, que quem estava ali nessa festa? Ele estava ali. E a mãe de Jesus, essa expressão que eu queria contar para vocês, no capítulo 2, verso 5, diz assim, olha, sua mãe disse aos servos, fazei tudo o que ele vos disser. Então, aquela festa acabando, aí as pessoas pegavam o copo, bebiam tudo e viravam para o lado, e os servos
Tinham que trazer a bebida por trás e colocar no copo. Só que aqueles homens já estavam com o copo vazio e não vinham os servos trazer mais vinho. Então alguma coisa, estava um murmurinho, cadê o vinho? As pessoas estavam começando a reclamar. A mãe de Jesus viu isso. Os empregados foram falar com a mãe de Jesus, a mãe de Jesus intercedeu. Jesus falou, não tenho nada a ver com isso, alguma coisa assim. Mas a mãe de Jesus foi chamar, viu lá que o dono da festa ia passar maus lençóis, os noivos iam passar vexame. E a mãe de Jesus falou assim, e agora? Que vamos fazer? E agora? Que seremos nós? Quem seremos de nós? Para onde iremos? Quem vai nos ajudar agora? A mãe de Jesus virou para os empregados e falou, ó, aquele ali pode lhe ajudar. Vai lá e faça tudo o que ele vos disser. Amém, irmãos? Amém? Vocês aí em casa, amém? Quando você estiver triste, quando você estiver em situação difícil que você está passando, pega a palavra, veja o que Jesus diz para você fazer. Liga para alguém, não fica sozinho. Liga para o pastor, tem vários pastores da igreja. Uma palavra a gente vai deixar para você. Porque as palavras de... Então Jesus é o amigo da festa. Jesus era o amigo da festa. Jesus era o amigo dos noivos. Jesus é o amigo de todos. Jesus é o amigo dos sonhos. É uma música. É uma música. Não vou cantar aqui hoje. Deixa para sábado que vem na live. Mas é uma música essa. Jesus, o amigo da festa. Jesus, o amigo dos noivos. Jesus, o amigo dos sonhos. Ele estava ali. Então que Jesus esteja na sua casa, te levando alegria, no seu coração, para você não desanimar de segui-lo, porque ele não vai desistir de você. Então, primeiro, Jesus, o único que alimenta, Jesus é o único que dá alegria verdadeira. E por último, só Jesus pode acalmar as tempestades do nosso coração. Uma outra expressão que nós vemos na palavra, em Marcos capítulo 4, é uma outra expressão que os discípulos ali se perguntaram uns aos outros, e questionaram e perguntaram. É tremenda essa história, capítulo 4, versículo 38. Olha essa expressão, irmãos. Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo, mestre, não se dá que morramos. Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? E aqui nessa passagem, Senhor, não se dá que morramos. Porque eles ali iam morrer por certo. Mestre, eles disseram. Jesus domina, aqui mostra o seguinte, que Jesus domina toda e qualquer situação. Jesus está no controle das nações. Se tudo está acontecendo é porque Deus está permitido. É difícil a gente entender. Mas nós somos servos de Deus, nós temos que ter uma outra visão do que está acontecendo. Nós temos que chegar para uma outra ótica. Nada escapa à soberania de Jesus. O mestre então domina o poder dos ventos. Jesus, o mestre, domina o poder do medo que pode estar no seu coração. Por isso Jesus acalma a tempestade do nosso coração. Jesus domina o poder do incerto. A vida está incerta, a economia, o trabalho, o futuro, está tudo incerto, mas Jesus domina sobre o incerto. Jesus estava sonhando ali, dormindo, mas a tempestade estava acontecendo. Então, para Jesus não tem tempestade, nada tira Jesus da sua tranquilidade, do seu controle. Para eles ali, irmãos, a morte era certa. Por isso que ele falou, Senhor, vamos morrer. Não deixe nós morrermos agora, Senhor. Porque eles conheciam Jesus. Eles sabiam quem estava ali no barco. Por isso eles viraram e acordaram o nosso Senhor. Os homens estavam tremendo de medo. Estavam tremendo mais do que o vento. Mais do que a tempestade. Estava chacoalhando aquele barco. Mas no coração deles a tormenta estava maior.
Jesus se levanta, enche o peito de fé e determina ao mar que se acalme, a tempestade que cesse. Então, algumas traduções diz que Jesus deu um basta, deu uma ordem para que tudo mudasse. E a Bíblia diz que ali teve uma bonança. Guarda essa palavra aí agora. Quem de vocês que está em casa, que quer na sua vida uma bonança? O que é bonança? A palavra linda é essa. É um estado favorável, é um estado de vida favorável, onde que tudo está certo, tudo dá certo. Onde você pega uma estrada bonita, com o chão perfeito, e o teu carro está bem, não tem nada no caminho, e você vai, nada te atrapalha, você vai. Tua vida é uma beleza, é a bonança, é a estabilidade, é um estado favorável, é a calmaria, é uma vida sem problemas, tranquilidade, sossego, ventura, olha que palavras bonitas, felicidade. Será que você não está desejando isso no seu coração? O coração dos discípulos ali, fora estava uma tempestade, mas dentro do coração deles também estava uma tempestade. Por isso que Jesus ele vem para acalmar a tempestade do nosso coração. Eles temiam por suas vidas. E quando Jesus fez esse grande milagre, mostrando isso para eles, eles disseram no verso 41 o seguinte, Marcos capítulo 4, verso 41. Jesus falou, pois, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros, quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Senhor, para onde iremos? É a mesma expressão. Quem é este? O que faremos? Jesus estava ali. Então que no teu coração, nas tempestades do seu coração, da sua vida, você busque Jesus. E é porque Ele acalma a tempestade, irmãos. Gostaria de concluir essa mensagem nessa noite com essa expressão do apóstolo João, do apóstolo Pedro, na carta no Evangelho de João. Para quem iremos nós? Eu gostaria de que essa mensagem atingisse o alvo do seu coração, para que você jamais desista de seguir Jesus. E quando voltar também as autorizações para nós voltarmos ao santuário aqui, estarmos juntos novamente, nada impeça você de voltar à sua igreja também. Nada te impeça. Porque aqui existem as palavras da vida eterna para você. E é para você que eu gostaria de me dirigir agora, que precisa ouvir da vida eterna. Pedro expressa então, aqui, nessas palavras, o anelo, o desejo da sua alma, porque ele mesmo disse que ele conhecia quem era Jesus. Pedro entende claramente em seu coração a verdadeira fonte da vida eterna. Ele compreende. Eu e você compreendemos que ele não trocará mais a verdade pela dúvida. Eu não troco mais essa verdade na minha vida por qualquer dúvida, de certeza. Mas ao mesmo tempo que o apóstolo Pedro ele é usado com tanto poder do Espírito Santo nessas revelações, irmãos, é interessante a gente ver a sua natureza humana, porque esse mesmo Pedro que disse essas palavras, é impressionante pensar que esse mesmo homem que fala da sua convicção de fé em Jesus pode, um tempo depois, negar a Jesus 3 vezes. É realmente impressionante ver a natureza humana. E quando eu falo isso, eu olho para mim, para você, quem sabe aí também, para nós. Estamos aqui cantando, pregando, falando, vibrando por Jesus, mas às vezes
Às vezes, em situações, nós negamos a Jesus. Nós temos vergonha, nós não falamos, nós praticamos outras coisas. Então é impressionante, irmãos, como a falha do ser humano. É por isso, meus amigos, irmãos, estão aqui. É por isso que só Jesus para ter misericórdia da minha vida, da sua vida. É por isso que ele diz: para onde nós iremos? Ninguém vai nos aceitar. Só o Senhor Jesus aceita da gente como nós somos. Imperfeitos, pecadores, falhos. Para onde iremos? Então eu quero dizer para você que está aí ouvindo essa mensagem: corra para os braços de Jesus, porque Ele vai te aceitar como você é, com todos os seus pecados. Ele vai perdoar, vai te direcionar. Pedro foi usado tão poderosamente, e ele sabia que só pela graça e o amor e misericórdia de Jesus. Jesus deseja que seus seguidores sejam fiéis, por isso que ele pergunta: não querem retirar vocês também? Jesus não quer que a gente retroceda. Jesus quer que nós avancemos mais e mais na obra dele. Não vender a nossa herança pelas coisas desse mundo. Não vender a nossa fé, as nossas convicções pelas coisas desse mundo, como fez Esaú. Quero terminar com esse exemplo. Eu achei impressionante quando eu estava preparando essa semana a live sobre o prato de lentilhas. Eu percebi aqui o quanto que tem pessoas que trocam a sua vida com Deus, a sua herança, a vida espiritual, pelas lentilhas que o mundo dá, pela comida que o mundo dá. Foi isso que fez Esaú em Gênesis 25. Você conhece a história? Esaú chegou cansado da caça, ele era caçador, e Jacó, o irmão dele, estava em casa. Os dois eram gêmeos, e na hora do parto, então Esaú foi tirado primeiro do ventre. Então ele era o primogênito. Mas logo em seguida veio Jacó, e a Bíblia até diz que Jacó veio segurando a perna do irmão. Isso como é que eu vou dizer? É uma ilustração. Mas o que importa é que Esaú nasceu primeiro, era o primogênito de direito. Mas Jacó, ele queria a bênção da primogenitura. E ele fez várias situações para enganar o irmão. E ele sabia que o irmão ia chegar cansado, e ele preparou então um guisado com lentilhas, que era o prato preferido. E quando Esaú chegou cansado, então Jacó ofereceu: você quer? Ele: eu quero. Aí ele puxou e falou: não, eu só lhe dou se você me der o seu direito da primogenitura. Aí Esaú falou: mas que bobagem. Olha o que ele falou: que bobagem. Isso aí não importa para mim. Eu só acredito no que eu vejo. Eu que cuido da minha vida. Não tem esse negócio de herança, de ficar de geração em geração. Isso não existe. Eu quero aqui agora. Eu quero aproveitar essa vida. O que interessa é eu aqui. Esse negócio de depois não importa para mim. Eu sou homem do campo, eu sou forte, sou caçador. Me enfrente se você for capaz. Conhece pessoas assim, arrogantes? Não precisa de ninguém, que acha que pode fazer tudo sozinho, que não precisa de Deus e ninguém. Era Esaú. E ele trocou então, ele falou: então me dá. Aí Jacó virou assim: mas prometa. Não sei se assinaram um papel, não sei. Prometeu. Aí ele deu o prato de lentilha, trocou então. Olha que absurdo, irmãos, que ele fez. Ele banalizou as coisas de Deus. Ele deixou em segundo, terceiro, último plano a vida espiritual. A bênção da primogenitura é algo muito importante. Era algo muito importante. Era a herança, tinha lugar na tenda, poderia liderar o povo, poderia tomar as grandes decisões ali, ter vários empregados e fazer os altares. Então a bênção da primogenitura era muito importante. E ele abriu mão por um prato de lentilha, pelas coisas desse mundo. Então, quando a gente prefere as coisas do mundo, as coisas de Deus, é a mesma coisa, está deixando a sua juventude, deixando os seus talentos,
deixando aquilo que você pode fazer para Deus, para fazer as coisas do mundo. Eu não estou nem falando das questões de pecado, hein? Apesar que o pecado está perto de nós, ele nos assedia todo dia, toda hora, e muitos têm trocado essas coisas pela presença de Deus. Não faça isso. É muito triste o que aconteceu com Esaú. A história de Jacó é uma novela, é um drama que nos ensina muito sobre o poder da bênção. Concluindo, irmãos, já era a conclusão na verdade, mas concluindo agora para você que está em casa e para nós aqui. O que você deve fazer essa noite? Bem prático. Responda a pergunta que Jesus fez. Só isso. Qual foi a pergunta que Jesus fez, pastor? Já esqueci. Poxa, já esqueceu? Pergunta que Jesus fez? Vários discípulos estavam abandonando Jesus. Jesus falou para os discípulos: não querem ir vós também? Então, essa é a pergunta para você essa noite. Qual vai ser a sua resposta? Não, eu não vou virar as costas para ti, eu vou te seguir. E eu vou te seguir mais e mais do que antes. Se essa luta veio do coronavírus para desistir a minha fé, não conseguiu. Porque agora eu vou seguir Jesus mais de perto, eu vou dar mais para Jesus. Quando a igreja voltar aqui, eu vou vir e vou fazer mais pela obra de Deus, porque eu quero mais de Jesus. Querei vós também retirar-vos? Coloque aí no chat. Jamais. Coloque aí no chat. Nunca, jamais vou abandonar Jesus. Jamais vou deixar o meu Jesus. Coloque aí para todo mundo ver. Jamais vou deixar Jesus. Querem vós retirar-vos? Querem vós retirar-vos? Responda, cadê o pessoal aqui? Não, jamais. Qual será a sua resposta? Só tu tens as palavras da vida eterna, amém, irmãos? Essa deve ser a nossa resposta. Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras. Cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Amém? Que assim seja, irmãos, que esta noite você possa ter essa convicção, essa certeza que tiveram os apóstolos, tiveram essa oportunidade de serem desafiados por Jesus. Não faça como aqueles discípulos que se viraram e foram embora, mas pelo contrário, fique mais perto de Jesus, mais e mais. Feche seus olhos aí em casa. Continue com o seu smartphone ligado, só ouvindo a voz e a oração do pastor, mas feche seus olhos agora. E Jesus, Ele quer uma resposta da gente. Ele quer ver a convicção. Jesus, Ele quer mais da vida dos seus discípulos. Ele quer que você seja um discípulo verdadeiro, que não importa a dificuldade, a prova, a tentação, as dificuldades, as adversidades, não importa nada disso. Não tem outro lugar para onde nós iremos, Senhor. Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu me aceitas como eu sou. Portanto, se alguém esta noite está ouvindo essa mensagem, que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, que possa fazer, porque Jesus, só Ele alimenta de verdade nossa alma. Só Jesus também nos dá alegria verdadeira para o nosso coração e acalma as tempestades, os medos. Só Jesus. Então é Ele, é para Ele, é por Ele que existem, que nós vivemos e nos movemos. É por Ele, para Ele todas as coisas. Então eu entrego o meu coração a Ti, Senhor, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Senhor, nesse momento eu quero orar por cada vida aqui, dos meus irmãos aqui que estão aqui no santuário, e também aqueles que estão em casa nos seguindo, ouvindo nossa mensagem, participando desse culto, ó Pai. Que esta palavra possa alcançar os corações que estão desanimados, estão cabisbaixos, e que eles levantem o rosto e creiam que Jesus, e sigam a Jesus de todo o coração, e nada venha abalar a fé que eles têm em Ti, Senhor. Ó Deus, porque só Tu tens as palavras da vida eterna. Se existe alguém que está entregando o seu coração, Senhor,
a Jesus, que a vida eterna possa preencher tudo e todos. Ó Deus, muito obrigado por esta noite. Essa oração que te fazemos, no glorioso e santo, precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos dizem amém, amém.